Olá, comunidade ICL, seja bem-vinda para mais uma edição do Desperta ICL. Hoje comigo, César Calejon, e com o meu queridíssimo Alex de sempre. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Alex também, vocês já estão acostumados com o Alex analisando futebol aqui. Muito bom dia, 7 horas da manhã desse dia 29 de janeiro, hoje quinta-feira. Vamos levantando para você que já está de pé, está indo para o trabalho, está me acompanhando do carro eventualmente. Muito bom dia, tá? Alex, bom dia, querido. Como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, Calejon. Como você está? Tudo bem? Tudo bem. Alex, eu vou fazer aqui a previsão do tempo e aí eu te chamo em uns 10 minutinhos pra gente falar de futebol, tá bom? Perfeito, vamos nessa. Vamos lá. Gente, como sempre, eu vou passar rápido pela previsão do tempo, vou gastar 2 minutinhos só com isso, não vou me alongar, tá? Previsão do Brasil para hoje, dia 29, com risco de temporais, chuva forte e calor em grande parte do Brasil. Esse texto é do Clima Tempo, da redação, foi publicado ontem, dia 28 à tarde, tá? Sistema de baixa pressão, cavados e calor intenso espalham instabilidades pelo sul, sudeste, centro-oeste, norte e parte do nordeste, com alerta para volumes elevados de chuva e rajadas de vento. Então, na região sul, aqui embaixo, chuva forte, temporais e volumes elevados no litoral e leste do estado, tá? Aqui na região sudeste, instabilidades aumentam à tarde com risco de temporais. Aqui nessa região, pelo menos aqui em São Paulo, é quase que certeza que todo dia, nessa época do ano até março, que por volta de 3, 4 horas da tarde o tempo fecha, cai aquele temporal, aí azeda o trânsito, as pessoas ficam absolutamente possessas porque elas têm que voltar para casa, a cidade alaga. Então, assim, já fique esperto, tá? Já na medida do que der para evitar, evite. Eu sei que tem muita gente que não tem o que fazer. Aí coragem e encarar mesmo, tá? Mas é quase que certeza que toda a tarde você vai ter que lidar com chuva aqui em São Paulo nessa época. Na região centro-oeste, gente, chuva moderada a forte e calor abafado, tá? Há previsão de pancadas moderadas no nordeste, oeste e interior do Mato Grosso e chuva fraca e isolada no sul do Mato Grosso do Sul, mas não tem nenhuma grande questão de maior atenção, tá? Na região nordeste, tem chuva forte no norte e no litoral, e na região norte, chuva frequente e temporais isolados, tá? Então já sabe, toma cuidado, principalmente nas grandes metrópoles, fiquem atentos para as regiões que alagam, se você está de carro, se você está de moto, vamos tomar cuidado para evitar ser surpreendido por temporais que causam estrago, derruba árvore, tá? Uma série de consequências aí, tá? Aí, antes de chamar o meu queridíssimo Alex para a gente falar de futebol, né? Tem isso aqui que também é um serviço de utilidade pública que eu quero passar para vocês, que é o seguinte, gente. Essa publicação é do G1, isso aqui foi publicado há 19 minutos, tá? Ou atualizado há 19 minutos, foi publicado nessa madrugada. Resultado da chamada regular do SISU 2026 está disponível, saiba como consultar. O programa seleciona alunos para o primeiro e o segundo semestre letivos deste ano. Edição conta com 274.800 vagas em 7.399 cursos de graduação e 136 instituições públicas de ensino superior. Então tá aí o link acesso único.mec.gov.br/SISU, tá? Para quem não sabe, é o programa do governo federal que seleciona estudantes para instituições públicas de ensino superior a partir do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, que, como vocês sabem, é o Enem. Então fiquem atentos para isso aí. Vai lá consultar quem tiver interesse, tá bom? Agora sim, Alex, vem para cá. O que você tem para a gente trabalhar de futebol, cara?
Vamos dessa, Calejão. Bom dia. Antes eu esqueci de dar bom dia para nossa audiência, nossa linda audiência. E ontem, Panuso, perdão, Calejão, é o costume. Ontem, finalmente tivemos a primeira rodada ali do Brasileirão. E ontem saiu os resultados aí. Teve algumas surpresas, algumas zebras. A rodada começou ali 7 horas da noite, com o Palmeiras empatando 2-2 contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. O Red Bull Bragantino fez um gol ali no finalzinho com o Juninho Capixaba e ganhou contra o Coritiba por 1-0. O Atlético Paranaense, na sua volta para a Série A, ganhou do Internacional lá no Beira-Rio de 1-0. O Vitória começou muito bem, ganhando de 2-0 ali contra o Remo, que fazia 32 anos que não estava na Série A. O nosso Flusão ganhou de 2-1 do Grêmio. A Chape, nossa querida Chapecoense, ganhou de 4-2 do Santos. O Bahia, do nosso querido André Uzeda, ganha de 2-1 ali do Corinthians. E para finalizar, Calejão, algo que me surpreendeu bastante, eu acordei, fui ver o resultado final do jogo. O São Paulo ganha de 2-1 do Flamengo. Eu tava crendo que o Flamengo ia ganhar ali, começou muito bem pelo que eu tava observando antes de conseguir dormir para vir trabalhar. Mas o São Paulo conseguiu essa virada muito boa ali em cima do Flamengo na primeira rodada. E para finalizar essa rodada, Calejão, teremos Mirassol e Vasco, e Botafogo e Cruzeiro, que vai dar um grande jogo, esse clássico Rio e Minas, Calejão. Tá, e você ainda quer a saída do Abel ou agora você já está repensando o seu posicionamento? Quem me acompanha no Twitter sabe que durante o jogo eu dou meus posicionamentos ali. Então, Calejão, eu tenho uma opinião que o Abel montou esse time, o elenco. Teve muitos jogadores que estão saindo e não tá chegando nenhuma reposição à altura de quem tá saindo. E o treinador, querendo ou não, pediu alguns jogadores e não coloca esses jogadores para entrar. Ontem colocou 4 jogadores da base, não que isso seja ruim, mas um jogo contra o Atlético Mineiro a gente tem que ter peças à reposição e à altura, como o Flamengo contratou ontem, anunciou o Lucas Paquetá. Então eu creio que o Abel é muito responsável, ele, a Leila Pereira e o Anderson Barros, e eu creio que uma troca de treinador seria bom para ele e para o Palmeiras também. Ô, Alex, o Abel tá há quanto tempo no Palmeiras? O Abel chegou ali no final de 2020, vai para 6 anos no final de 2026, Calejão. 5 anos e pouco agora, indo para o 6º ano. E ele conquistou, assim, digamos, tudo que tinha para se conquistar. Não entendo tanto desse riscado aí, você que é palmeirense de carteirinha, pode me dizer. Nos 5 anos, em linhas gerais, parece que ele foi muito vitorioso no comando do clube, não? Sim, Calejão, ele conquistou a maioria dos títulos. O único título que não conquistou aqui no Palmeiras foi o Mundial. Ele disputou 2 vezes e foi vice uma vez e chegou depois ali contra o Chelsea, foi eliminado ano passado. O que acontece, Calejão? Muita da glória dele foi quando ele chegou até ali 2022, 2024. Agora são 10 campeonatos que ele conquistou e apenas 3 títulos. E uma coisa que irrita a torcida palmeirense, me irrita um pouquinho, é que ele coloca, por exemplo, nas entrevistas dele, ele cita Ayrton Senna, que foi um grande piloto ali da Fórmula 1 brasileiro, sempre cita ele para se colocar acima, o Pep Guardiola e outros treinadores europeus, e nunca ele tem a crítica dele mesmo. Então eu creio que essas desculpas o que ele fez no passado a gente agradece, não é querendo ser ingrato, mas eu acho que circo se encerra. E eu creio que a troca de treinador seria benéfico para o Palmeiras para ter uma qualidade no futebol, Calejão. Tá certo. Vamos esperar mais 2 ou 3 vitórias, a gente volta aqui para falar com o Alex, que eu tenho a impressão que é meio volátil esse posicionamento, sabe? Ganhou, agora vai ficando, eu amo o Abel. Perdeu 2 ou 3 jogos, é fora Abel, mas faz parte também, né, Alex? Faz parte de lidar com um esporte tão intenso, tão passional, como é o futebol, no caso brasileiro. Tá certo, Alex. Valeu, querido. Até amanhã, então. Linda. Valeu. Gente, vamos dar uma olhada aqui, para o iclnoticias.com.br, porque tem golpista que tá aí com as voltas com um possível processo de extradição, tá? Isso é o que diz o texto que foi publicado às 5 horas da manhã, há pouco mais de 2 horas hoje, dia 29. Pedido de extradição de Alexandre Ramagem inclui localização e corre sob sigilo no STF. O texto é do queridíssimo Kleber Lourenço. Aliás, Kleber, vai se preparando aí, que daqui a pouco eu já te chamo. Diz o texto do Kleber:
O pedido de extradição do Ramagem, encaminhado pelo governo brasileiro aos Estados Unidos, foi instruído com informações consideradas essenciais pelas autoridades americanas. Entre elas, a localização atual do investigado em território norte-americano. A inclusão desse dado integra o conjunto de exigências normalmente feitas pelos Estados Unidos em procedimentos dessa natureza. Tá? Além da localização, o requerimento reúne a identificação do extraditando, a descrição detalhada dos fatos imputados, os dispositivos legais aplicáveis e a documentação judicial que fundamenta o pedido, conforme previsto no Tratado Bilateral de Extradição em vigor entre Brasil e Estados Unidos. Gente, por que isso é extremamente importante? Antes de eu seguir aqui com a leitura da cronologia do pedido de extradição. Veja, já seria um escárnio se o Ramagem fosse um cidadão qualquer que foi capaz de evitar a aplicação da lei penal fugindo para outro país. Isso já seria um escárnio, já seria ruim o bastante. Agora não é o caso. O Ramagem é um cara que chefiou todos os principais sistemas de informação. Esse cara montou uma ABIN paralela. Tá? Ele instrumentalizou a ABIN para transformar a ABIN num órgão de espionagem a serviço do governo Bolsonaro. Então ele teve acesso a todo tipo de informação sensível da nossa pátria, do Brasil. E aí o que ele faz? Ele é condenado por uma tentativa de golpe, vocês muito bem sabem, o Ramagem foi julgado no que a gente convencionou chamar de núcleo crucial. Essas pessoas foram julgadas e condenadas por 5 crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada, etc. E aí ele é capaz de fugir, ele vai para os Estados Unidos e começa ativamente, ele diz isso de forma deliberada, eu tenho muitas informações sensíveis e aqui eu vou ser muito bem tratado. Ou seja, o sujeito admite que ele é um traidor da pátria e que ele vai utilizar as informações e o conhecimento, a expertise que ele adquiriu durante digamos assim, a passagem dele por posições-chave do Estado brasileiro, agora com uma nação que recentemente já demonstrou um ímpeto hostil contra o Brasil. Me parece que enquanto sociedade a gente tem que olhar para isso com muito mais cuidado, tá? A gente não pode tolerar que um traidor da pátria desse vá negociar com uma nação estrangeira para eventualmente oferecer informações sensíveis, para atacar o Brasil, tá? Essa é a importância do que a gente está trabalhando nessa ocasião. A cronologia do pedido de extradição tem o andamento do caso, seguiu as etapas formais previstas no ordenamento jurídico brasileiro e no acordo internacional entre os dois países. Então, no dia 15 de dezembro de 25, o Moraes determinou a adoção de providências necessárias para a abertura do procedimento de extradição com a remessa da documentação ao Poder Executivo. Uma semana depois, no dia 22, concluída a etapa técnica, o pedido é encaminhado para a via diplomática responsável pela interlocução formal com o governo dos Estados Unidos. No dia 30, 8 dias depois, a Embaixada do Brasil em Washington formalizou o pedido de extradição junto ao Departamento de Estado, encerrando a fase brasileira do procedimento. Agora, qual que é o problema aí? Existem outras pessoas, o Alan dos Santos, por exemplo, outras pessoas que estão em dívida com a justiça brasileira e que até agora o processo de extradição não andou. A gente trabalhou isso múltiplas vezes no N1, você precisa ter o crime correspondente, a ordem jurídica estadunidense precisa interpretar que aquilo é um crime sob a luz da interpretação do que diz a Constituição estadunidense e tal. Então tem todo um jogo que é complicadíssimo e principalmente com o Trump nesse momento, eu acho bastante difícil que isso aconteça. Tomara que eu esteja errado, porque essa é uma etapa fundamental no sentido de fazer valer a lei brasileira. Veja, gente, a lei só funciona, ela só exerce a função pedagógica, digamos assim, de manter o que uma determinada ordem jurídica propõe,
se a pessoa que foi julgada e condenada não for capaz de evitar a aplicação da lei. Porque, caso contrário, vocês podem imaginar que todo mundo que tem um pouquinho de dinheiro e tem condição de sair do Brasil, vai para Miami. Ah, você foi condenado lá no Brasil, né? Fui, mas, louco, ficar vivendo bem aqui em Miami, em condomínio de luxo. Vocês viram as fotos do Ramagem, tá? Fazendo caminhada, não, gente rica é jogging, né? Acho que é jogging. Ele estava fazendo jogging em Miami, devendo para a Justiça Nacional. Então isso é importante não só por todo esse contexto anterior que eu acabei de explanar, mas para determinar que ninguém está acima da justiça brasileira e que independentemente de contatos, conexões, de ser ou não ser parlamentar, de ser ou não ser juiz, de ser ou não ser alguém que tem muito poder em qualquer esfera, vai ter que pagar pelos crimes cometidos e esse caso é emblemático nesse sentido, tá? Bom, vamos lá, vamos chamar o Kleber Lourenço, esse texto já é dele também. Kleber, vem para cá, se você quiser, você já pode comentar esse texto do Ramagem também, antes da gente avançar para a tua pauta principal do dia. Bom dia, querido. Bom dia, Calejão, bom dia à comunidade do ICL. Então, Calejão, esse caso do Ramagem, ele é bem interessante porque até você comentou, ele já vem tramitando desde o ano passado e, na verdade, o que aconteceu foi que esse pedido de extradição veio à tona essa semana, mais especificamente ontem. Por que está no inquérito sigiloso? Porque, segundo algumas fontes com quem eu conversei no Ministério da Justiça, é um caso que tem informações sensíveis, como, por exemplo, a localização de onde estaria a Ramagem, e também essa fonte me confirmou que o Ramagem ele vem sendo já monitorado pelas autoridades brasileiras, então mesmo também que ele mude de lugar, que ele vá para outro endereço, como ele está sendo monitorado, isso não vai causar tanto prejuízo. Mas reforçou que esse pedido de extradição ele só conseguiu ser formalizado após mesmo o envio de todas as informações, como, por exemplo, onde está o Ramagem localizado. Os Estados Unidos não aceitam esse tipo de pedido de extradição sem você dizer onde o foragido está para que possa ser feito ali todo o trâmite. E você acredita que isso deve andar, Kleber, com base na proximidade que você tem com esse caso? Porque a gente sabe que tem coisa já pendente, né? O Alan dos Santos, me corrija se eu estiver errado, mas o Alan dos Santos, por exemplo, teve uma solicitação de pedido de extradição e a resposta estadunidense foi de que não, isso não tem um crime correspondente aqui, a despeito de estar perseguindo estudante que faz artigo de opinião sobre o genocídio em Gaza. Mas eles dizem que no caso do Alan dos Santos, esse tipo de crime não se aplica. É óbvio que não é correspondente. O Alan dos Santos efetivamente cometeu uma série de crimes. Mas você acha que isso deve andar? Você acha pouco provável? Como é que você analisa isso, Kleber? Olha, eu acho pouco provável, tendo em vista as posturas do governo Donald Trump, onde tudo que é favorável à extrema-direita é permitido. Inclusive, o próprio Donald Trump recentemente passou até mesmo a rever a questão da segunda emenda, o direito ali a porte e posse de armas, porque no caso ali dos agentes do ICE, isso estava desfavorecendo ele. Então, ele é extremamente casuístico ali, todas as interpretações que o governo Trump dá sobre qualquer assunto e sempre num viés do que é conveniente para eles. Então, como são atores ali da extrema-direita, com alinhamento ideológico e até mesmo com relações com militantes e figuras de relevância da extrema-direita também nos Estados Unidos, acredito que muito dificilmente vamos ter ali um avanço. No que depender do governo americano, é claro, porque o governo brasileiro já fez ali todos os seus trâmites, todos os passos necessários, então agora fica ali a cargo do governo americano, que assim como em outros casos de foragidos brasileiros da extrema-direita, deve ali fazer vista grossa, apesar de o Trump ter esse discurso de o ICE vai deportar e vai caçar todos os ilegais, todos os foragidos e criminosos no país. Aparentemente, algumas classes de criminosos contam ali com a chancela do governo trumpista. Como bom populista penal sempre faz, né? Tem nome, tem endereço, tem raça, tem cor, tem tudo o que a gente sabe que se aplica. Não só no caso estadunidense, mas para todo mundo que adota o populismo penal ao redor do planeta. Kleber, você quer falar de militares ou master agora? O que você...
Vamos falar de Master, que acho que está mais quentinho, e a gente fecha com militares. O que você traz para a gente dessa novela do Master? Olha, principalmente ontem nós tivemos a primeira reunião de líderes da Câmara dos Deputados e, obviamente, o assunto foi levado ali à discussão. Quem me confirmou isso foi o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara. Ele falou que sim, foi levado o assunto à discussão pelos parlamentares e ali ficou pacificado entre os líderes que o caminho ideal para que esse imbróglio do vai ou não vai instalar uma CPI do caso Master deve ser resolvido através de uma CPMI, uma vez que já há jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal para que CPMIs sejam instaladas automaticamente na primeira sessão do Congresso após o requerimento atingir as assinaturas. E no caso da CPMI do caso Master, já há um requerimento feito pelo deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, que já atingiu essas assinaturas. Eu estou até pegando aqui os números, até o momento são 258 assinaturas deste requerimento, sendo 217 de deputados e 41 senadores. Isso dá praticamente mais do que metade dos senadores assinando isso, e também uma quantidade considerável de deputados, uma vez que o mínimo de assinaturas necessário para a instalação dessa comissão, segundo o regramento, é de 171 deputados e 27 senadores. Então, já está ali mais do que consolidada os apoios a essa iniciativa, e agora eles aguardam unicamente a primeira sessão do Congresso Nacional, a sessão conjunta, quando se unem Câmara e Senado ali para votar pautas ali e vetos presidenciais, para que essa comissão seja instalada. Então, é um assunto que, segundo não só Sóstenes, mas alguns outros líderes que eu ouvi e estiveram também presentes na reunião, vai ser resolvido dessa forma. Outra coisa importante é que, além do próprio PL e de alguns outros parlamentares levarem essa demanda, o próprio líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Lindbergh Farias, que está também na reta final da sua liderança da bancada petista, na próxima semana ele entrega o posto para o deputado Pedro Kuczaj, que vai ali assumir a liderança da bancada, Calejon, também levou essa demanda e levou também a pauta da discussão sobre a escala de trabalho, o fim da escala de trabalho 6x1. Então, são duas pautas que, segundo o Lindbergh, nessa reunião ele falou que são muito importantes, tanto o Master quanto o fim da escala 6x1. Aí ele ouviu, de forma muito solene, do presidente da Câmara, na volta a gente compra esses assuntos, então ficou ali a ver navios. Mas é interessante desse movimento do Lindbergh. Por quê, Calejon? Porque ele fez essa solicitação ao presidente da Câmara, mas a bancada do PT só vai discutir uma posição fechada sobre o caso Master na semana que vem, mais precisamente na terça-feira, quando vai haver a primeira reunião da bancada do ano, para que eles possam discutir ali quais vão ser os direcionamentos ali do grupo para esse primeiro semestre, até as eleições, as pautas que vão ser votadas e, inclusive, qual vai ser a atuação da bancada petista em relação ao caso Master. Então, é interessante que ele meio que já se adiantou e, inclusive, talvez até por estar ali de saída, ele fez esse movimento ali de marcar a posição dele, cara, João. Agora, Kleber, esse é um tema que hoje ganhou muita ressonância junto à população brasileira, e me parece que existe uma certa disputa política ao redor do tema, todo mundo querendo correr para cima da confusão. Sabe como quem diz, eu quero brigar porque eu não tenho nada a ver com isso, então eu quero que a coisa seja investigada e tal. E a gente sabe que não é muito por aí, né, Kleber? Eu vou mostrar ainda hoje um texto do Lula, o nosso Luiz Costa Pinto aqui, que dá conta de como a PF está... É esse aí, ó. Investigando, tá? A mesma teia de influenciadores que serviu ao Vorcaro, Tarcísio, Nicolas e Flávio. E tem uma série de outras coisas, Kleber, que a gente sabe, por exemplo, esse núcleo do Centrão ali, o Ciro Nogueira foi um cara que queria elevar o limite do Fundo Garantidor de Crédito de R$250 mil para R$1 milhão. Isso teria potencializado o estrago da fraude do Master em 4 vezes. Vocês podem imaginar, isso teria potencial para aí sim causar um estrago sistêmico. E nesse momento, Kleber, me parece que todo mundo está querendo dizer, não, eu quero que investigue porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas pode ser que isso mude também, né? Você, melhor do que ninguém, sabe, apurando as coisas, como é que começa a aparecer aqui, aí o ímpeto já arrefece um pouco, a gente já não quer mais tanto CPMI ou o que quer que seja.
Você acha que existe esse risco? A gente viu um pouco disso acho que era na CPMI da Covid, eu não vou lembrar porque foi tanta coisa, mas os bolsonaristas insistiram e depois isso acabou se provando um tiro no pé, né, Cleber? Exatamente. O escândalo Master, segundo ali quem acompanha o caso de perto, inclusive ali até os próprios parlamentares, eles falam, é uma bomba relógio que a hora que explodir ninguém sabe quem vai ser acertado por isso. Sabe-se que vai ser ali, o alcance da explosão será grande, mas não sabe até onde essa explosão vai fustigar ali partidos, parlamentares e até mesmo outras autoridades. Para você ter uma ideia da extensão desse caso, né, até você comentou agora e mostrou a notícia do Lula Costa Pinto, a gente tem até mesmo influenciadores enrolados nesse caso, né? Eu conversei ontem com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que anda evitando ali falar muito sobre esse caso, até por conta da sensibilidade que o tema traz. Ele vem sendo bem cauteloso, vem ali tomando muito cuidado, evitando muitas declarações sobre isso, mas me confirmou essa abertura de inquérito para apurar essa movimentação ali envolvendo o Banco Master e influenciadores para tentar salvar a empresa. E por que eu digo tentar salvar a empresa? Porque, segundo algumas outras pessoas dentro da PF que têm acesso à investigação, elas me confirmaram que dentro do que será investigado nesse inquérito aberto pela Polícia Federal, o principal crime é a obstrução de justiça. Então, vai ser um inquérito direcionado a provar provar e ali confirmar se esses influenciadores, junto com Daniel Vorcaro, atuaram para ali impedir o andamento de processos, para criar embaraços na justiça que anda investigando e apurando o caso Master. E, além disso, dentro dessas investigações, eu conversei com essas mesmas fontes, elas me afirmaram que não estão excluídos ali a apuração de crimes contra a honra e também crimes contra o sistema financeiro, uma vez ali que envolveu o Banco Central e críticas quanto à regulação do Banco Central envolvendo o Banco Master. Então, é um caso ali que tem tentáculos para todos os lados e essa apuração, inclusive, da Polícia Federal sobre os influenciadores provavelmente vai dar muito o que falar ainda, Calejão. Muito bem. O que você traz sobre os militares para a gente encerrar a sua participação hoje? Maravilha, Calejão. A gente tem uma notícia muito importante ali. O deputado Paulo Pimenta, ele protocolou um projeto de lei ali para fortalecer o combate ao crime organizado, principalmente vindo de servidores públicos. Então, a ideia do projeto do deputado é acabar, por exemplo, com a famigerada aposentadoria compulsória de juízes, membros do Ministério Público ou demais autoridades ali que cometem ilícitos e são presenteados com essa, entre muitas aspas, punição, Calejão. E aí, entre os crimes que estão ali previstos e as castas da sociedade, do serviço público que estão no alvo desse projeto de lei, estão inclusive os militares. O projeto de lei do deputado fala inclusive em acabar com aquela morte ficta que premia familiares de militares criminosos com as aposentadorias e as famigeradas pensões destes militares. Em conversa com o deputado Paulo Pimenta, ele me disse, inclusive, que esse projeto de lei, caso avance seja aprovado, ele tem a possibilidade de avançar até mesmo para os militares condenados pela tentativa de golpe de Estado no STF. E aí a gente já chega no nosso segundo assunto sobre esse tema, que entre os militares que podem ser afetados, por exemplo, é o próprio coronel Mauro Cid, que foi agora para a reserva do Exército. Eu conversei com a assessoria de comunicação do Exército, que confirmou a aposentadoria dentro dos próximos dias, com um substancial valor ali que o Mauro Cid vai receber mensalmente ali da Força, que é de R$16 mil, Calejão. Brincadeira, hein, Kleber? Ou seja, Exatamente. Parece que em alguma medida o golpismo compensa no Brasil, cara. Porque quem é que vai procurar hoje um emprego de R$16 mil para ver a dificuldade que isso não significa? Hoje, Não, cara... Calejão, o crime compensa desde que você vista a farda certa. Pois é. Triste isso, né, cara? Porque essa discussão eu acompanho de muito perto do teu trabalho, especificamente nesse contexto. Por quê? Porque é um assunto de suma importância, Kleber. A gente precisa ser capaz de debater, nesse contexto de reformulação das Forças Armadas, uma reorganização do próprio projeto de país, de uma forma mais ampla. E isso é um escárnio. É um escárnio que um golpista como o Mário Fernandes, por exemplo, um cara que organizou o plano Punhal Verde e Amarelo, ou pelo menos um dos grandes arquitetos,
cara estava ministrando conteúdo intelectual para as Forças Armadas. É um escárnio que uma figura agora, por exemplo, como esse golpista, que era o braço direito do Jair Bolsonaro, receber 16 mil reais, Kleber. É isso aí mesmo, de dinheiro público, né? Ontem mesmo a gente falou sobre o quase mais de 70%, 75% do orçamento da defesa indo para o pagamento da folha de pagamento de militares. Desse valor, 42% só para reservistas e pensionistas das Forças Armadas. E aí, este valor de 16 mil engrossa mais esse caldo ali dos poupudos pagamentos das Forças Armadas para militares. Nesse caso, militares, inclusive, que cometem crimes, que foram condenados. O próprio Mauro Cid, ele confessou a sua participação na tentativa de golpe. Então, mais uma vez, repito, no Brasil, o crime compensa desde que você esteja vestindo a farda certa, Calejão. Exatamente, e essa farda pode ter em múltiplas áreas, tá? Não é só no militarismo. Tem no último trabalho, Kleber, que eu publiquei no último livro, a gente dá conta de um modelo de sociabilidade que é extrativo agrofinanceiro. Então veja como existem várias fardas, porque o projeto de nação ainda está organizado para mineração, para extrativismo predatório, para esses milicos, para o sistema financeiro. Invariavelmente é isso, é esse tipo de projeto que a nossa nação prioriza, infelizmente. Então continue produzindo de uma forma muito enfática e competente como você faz, porque o teu trabalho é absolutamente fundamental para pautar o debate público nessa dimensão das Forças Armadas e do tipo de país que a gente quer seguir construindo, Kleber. Obrigado. Tem alguma coisa mais, querido? Não, por hoje é só e obrigado, viu, Calejão? E continuaria ali cobrindo ali os militares e todo o descalabro no entorno deles, sim. É isso aí, obrigado. Vamos nessa, querido. Até amanhã, Kleber. E até. Gente, vamos dar uma olhada aqui, ó, ainda nessa treta do Master, e é curioso porque, assim, lembra que eu venho falando para vocês que é uma aula de sociologia? Que diz respeito a essa novela, são coisas grandiosas, são grandes resorts, jatinhos de milhões de reais. E isso é muito importante porque dá conta de como esse andar de cima vive, né? Não é sempre que a gente tem condição de olhar e de fazer o escrutínio, considerando como que esses negócios se dão e como que essas pessoas efetivamente vivem, tá? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Essa notícia é da CNN, ao encontro disso que eu estou dizendo, gente. Isso aqui foi publicado ontem, tá? Foi atualizado no fim da tarde de ontem. CNJ arquiva pedido de deputado para apurar elo entre Toffoli e Resort. A corregedoria diz não caber ao órgão fiscalização disciplinar de ministros do STF, como solicitava Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, em relação ao relator do caso Banco Master. Ai, Calejão, mas o cara é do PL. Pouco me importa, tá bom? Pouco me importa se o cara é desse ou daquele partido, contanto que exista prova ou indício material, o que é muito o caso do Toffoli, como a gente sabe. Então, basicamente, o que a Corregedoria Nacional da Justiça aqui, vinculada ao CNJ, está dizendo ao decidir pelo arquivamento de um pedido de apuração de possível infração disciplinar por parte do Toffoli, é que não existe qualquer limite nesse sentido e que não faz nenhum sentido investigar, ainda que exista indícios fortíssimos de conflito de interesse, de possíveis esquemas análogos a portas giratórias. E isso é um escárnio. Me desculpa, pouco me importa qual partido que foi feito. É óbvio que esse tema também está e será cada vez mais instrumentalizado para fins políticos, e muito que bem. Agora, se não existe magistrado da Corte Suprema do país que tem esse tipo de ligação, a meu ver, espúria, com resorts e com... bom, aí não teria nada a ser abordado. E se tem, não adianta querer tapar o sol com a peneira, tá bom? Então é isso, basicamente, a notícia. Eu vou parar por aqui, eu quero mostrar outra coisa que vai ao encontro disso que eu estou trabalhando com vocês. O CNJ lavando as mãos. Basicamente dizendo, não vamos olhar para isso, não nos compete e, ao que tudo indica, portanto, não existe nenhuma instância que seja capaz
de aprofundar esse tipo de investigação quando existe indícios sólidos, tá bom? Porque quando é para criticar patifaria lavajatista, eu também critico. Não tem nenhum problema. Se vocês assistiram o Desperta de ontem, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Agora, quando existe indício, quando existe materialidade sólida de conflito de interesse, de eventual advocacia administrativa, bom, aí tudo isso precisa ser olhado com muito cuidado, porque essa é uma chaga que assola o Brasil, tá? E essa é o mesmo princípio se aplica no judiciário, mas se aplica para o funcionamento da República inteira. Então, enquanto sociedade, a gente não pode seguir tolerando que alguém, por exemplo, seja ministro da Fazenda e 6 meses depois esteja num grande banco, como conselheiro, como diretor, como o que quer que seja. É óbvio que esse sujeito vai utilizar as informações que ele adquiriu no Estado para ganho particular. Tá bom, Calejão, mas esse é o funcionamento de toda a República. Sim, eu sei. É isso que eu estou argumentando, que a gente mude. É isso que eu estou propondo, que a gente seja capaz de debater e de transformar, porque isso não pode continuar desse jeito, tá? E ó, por que não pode continuar desse jeito? Olha isso aqui, ó. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui, eu não estou falando que são sempre coisas muito grandes e tal, resorts. Olha isso aqui. Pai de Vorcaro deu calote em terreno oferecido para ressarcir o BRB. Esse texto foi publicado pela colega Natália Portinari no UOL, 5h30 da manhã, há pouco mais de 2 horas, tá? Terreno comprado por empresa de Henrique Vorcaro em 1995, cujas parcelas não foram pagas. Vocês estão entendendo? Então, assim, os caras se tornam milionários, ao que tudo indica, tá bom? Lesando o Estado e a coisa pública, a res pública brasileira, de uma forma bilionária, dezenas de bilhões de reais, botando mais da metade da República no bolso, e o cara não paga as dívidas dele. Você vai achar que o cara tá devedor, como diz o texto aqui da Natália Portinari, o pai do Vorcaro dando calote em terreno que foi oferecido para ressarcir o BRB. Vocês entendem por que desde o começo dessa treta eu venho falando para vocês que isso aqui é uma baita aula de sociologia? Agora veja se aquele seu vizinho, cara que trabalha de sol a sol e eventualmente ganha 5, 7, 10 mil reais, fica devendo uma única conta. Não é ficar devendo conta e dar calote em ninguém, não. Você não pode nem declarar o seu imposto de renda de uma forma minimamente equivocada, porque o leão vem para cima de você. Por que a Receita não pega esse tipo de coisa, cara? CVM, o próprio... o Banco Central. Então tá bom que se aprimore os mecanismos de controle do Banco Central, que tenha a competência que hoje é da CVM, que venha para o Banco Central. Tudo bem, tudo isso me parece pertinente a gente discutir. O que não é razoável é que, enquanto República, a gente continue aceitando esse tipo de coisa, tá? Porque aí não tem limite e a gente vai continuar fazendo a manutenção desse modelo de subdesenvolvimento extrativo agrofinanceiro ao qual eu me referi anteriormente nessa edição do Desperta e que é, digamos assim, o cerne da tese que eu e o André Roncalha desenvolvemos no nosso último livro, no livro que a gente publicou, No Poder e Desigualdade, tá? A gente tem que olhar para isso. Não tem como evitar, não tem como trabalhar sociologia e jornalismo no nível crítico e ignorar esse tipo de coisa. Gente, eu vou para o tema central do que eu quero trabalhar com vocês hoje, que é o seguinte, põe na tela, Alex, por favor, essa publicação aqui. Isso aqui é do Luiz Costa Pinto, tá? Que tem feito análises e apurações maravilhosas em Brasília. O Lula é um cara que entende muito do riscado ali. Ele mora em Brasília desde o começo da década de 90 e ele tem muito trânsito, ele tem muito bastidor e tal. Traz sempre coisas muito interessantes. Isso aqui foi publicado nesta madrugada do dia 29, 2 horas da manhã. PF investiga
Mesma teia de influenciadores serviu a Vorcaro, Tarcísio, Nicolas e Flávio. Ó, que curioso, né? Parece que tem o Nicolas Ferreira, o deputado federal, tá fazendo todo tipo de truque da bolinha para distrair a atenção das pessoas. Fez caminhada, insultou o Lula, usou crianças para tentar sensibilizar a opinião pública. É um nível de desespero que torna muito evidente, a meu ver pelo menos, que essas pessoas estão tentando esconder algo. Não é por acaso também que muitos desses bolsonaristas, o Nicolas, aliás, tá batendo no peito e dizendo tem que assinar, tem que investigar e não sei o quê, porque eles estão querendo assumir o protagonismo e o controle de um processo que eles sabem que no limite pode ser muito ruim para eles. A gente já viu isso no passado, tá? Bolsonarista, o André Fernandes, aliás, que é aliado do Nicolas, se eu não me engano, estava na caminhada messiânica do Nicolas Ferreira. O André Fernandes foi um deles. Foi um cara que insistiu que ele queria CPMI, não sei o quê. Aí a CPMI veio, né? E o tiro saiu absolutamente pela culatra. Os bolsonaristas se viram às voltas com todos os tipos de consequências, porque o escrutínio da matéria foi muito ruim para eles. Tem uma chance grande de ser o caso aqui, no Banco Master. Eu, particularmente, sou a favor de uma CPMI, de uma CPI do Banco Master. Independentemente do instrumento, eu sou a favor de fazer o escrutínio máximo dessa questão. Independentemente também de se pegar gente de esquerda ou que as pessoas vão ficar tristes. Paciência, tá? Jornalismo crítico não é feito com base em querer agradar ninguém. Se existe um fato, existe o fato e existe interesse público, esse fato deve ser trazido à baila, tá? Não tem como evitar. Então, eu acho que a gente tem que sim, enquanto sociedade, aprofundar esse debate, aprofundar essas investigações, seja qual for o instrumento utilizado. Mas vamos dar uma olhada aqui no que diz o texto da coluna do Lula. Então, é a APF investigando essa mesma teia de influenciadores que serviu o Vorcaro, também serviu o Tarcísio, o Nicolas e o Flávio Bolsonaro. No inquérito já aberto, a APF apura elo entre as bets Vai de Bet, de Gustavo Lima, e 7 Games Bet, de empresário ligado a Ciro Nogueira, e pagamento de mídia do esquema. É curioso, cara, porque, olha, o Ciro Nogueira, quando eu e o Leandro Demore publicamos a primeira denúncia do Mauro Matosinho, ele disse que nós éramos, como é que foi o termo que ele utilizou? Pistoleiros digitais, tá? A serviço do governo federal. O ato contínuo, o Mauro Matosinho se apresentou, botou a cara e disse, sim, sou eu que estou fazendo a denúncia, eu sou um piloto, eu vi e vivi todas essas coisas. Aí o Ciro continuou por outros caminhos, tentando um certo assédio judicial, mas nunca mais se manifestou publicamente para falar que a gente era pistoleiro digital. E sabe por quê, gente? Porque quem trabalha, quem depende de salário mês a mês para sustentar a sua própria família, zela demais. Pela própria honra, pela dignidade profissional, pelo profissionalismo aplicado durante a sua prática profissional. E quando você vem, quando naturalmente uma figura que tem força, né, política, como o Ciro Nogueira, vem com esse tipo de coisa, vocês podem ter certeza que isso gera um processo de ordem pessoal, porque aí cabe à nossa equipe provar que não é disso que se trata. Não é pistolagem digital em absoluto. E aí as coisas vão aparecendo, né? Aí as pessoas que antes tinham se posicionado de uma maneira não falam mais nada, gente que estava dizendo que você estava errado tira o pé e fica quietinho, pessoas que estavam atuando como assessoria de imprensa do Ciro Nogueira, a despeito de estarem identificadas com o campo progressista, somem do tema. É muito curioso como essas coisas funcionam, tá? Mas o Ciro Nogueira está aí envolvido em mais essa, como, aliás, quase que invariavelmente está envolvido com tudo que não presta, tá? Bom, diz o texto do Lula, a agência Qualimedia Digital Intelligence, uma espécie de pequena gigante empresa de planejamento estratégico e marketing digital
que tem em seu portfólio de clientes o portal UOL, o Metrô de São Paulo e o Instituto Ayrton Senna, está na base da pirâmide de pessoas físicas e jurídicas que, desde essa quarta-feira, são formalmente investigadas pela PF por disseminarem mentiras nas redes sociais a partir de perfis de influenciadores digitais e de sites de caráter tóxico. Um relatório preliminar de investigação, usado como base da PF para abrir o procedimento oficial, mostra que a Qualimídia, que surge nos papéis prévios em nomes dos empresários Beni Marcos Biston e Kleber Rodrigues, é sócia da agência Eleven, dedicada à administração de perfis e carreiras de influenciadores digitais. A Eleven subcontrata ou administra os perfis Alfinetei, Futriquei, Garotos do Blog, Otariano e os sites Bate Notícias, do Luiz Bate, ou Bassis, não sei a pronúncia do sobrenome dele. Portal Babados, Lugar da Fama e Planeta Jovem. Num dos fluxogramas desenhados pelos investigadores, fica claro que nos dias 28 e 29 de dezembro de 2025, esses perfis de redes sociais e sites da chamada esgotosfera da internet engajaram-se no projeto chamado Projeto DV, a inicial do Daniel Vorcaro, e postaram insistentemente críticas à velocidade da liquidação, entre aspas, do Banco Master. A Federação Brasileira dos Bancos, que é a FEBRABAN, que elogiou e apoiou a ação do Banco Central de liquidar o Master, ataques ao diretor de normas do BC, Renato Gomes, e ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, além de acusações ao banqueiro André Esteves, do BTG, como sendo um idealizador da liquidação do ex-banco do Daniel Vorcaro. Tá? Então tem toda essa teia que, no limite, ao fazer a trilha do dinheiro e ao analisar as ideias, os raciocínios, as narrativas que estão sendo desenvolvidas por um determinado grupo, fica muito claro quem é que está por trás, quem é que está bancando, quais interesses estão sendo defendidos. Agora, o ICL, já faz uns 10 dias já, deu conta de como tudo isso começou na questão do Campos Neto e como o Campos Neto foi, para além de ser leniente, ele foi conivente com tudo isso. Sabe-se lá por quê? Não vou fazer nenhum tipo de ilação, não vou insinuar nada. O fato é que sim, o Campos Neto sabia de tudo e nada fez para evitar o estrago que o Master viria a causar algum tempo depois. Talvez por uma estratégia de que isso não vai estourar na minha gestão, eu passo a batata quente e tal. O ICL Notícias deu relatou isso com exclusividade, e acho que ontem ou antes de ontem, se eu não me engano, saiu uma matéria do jornal O Estado de São Paulo dando conta disso também. O Comunista, tá? O jornal comunista, O Estado de São Paulo, como vocês muito bem sabem. Então, existe uma disputa política fortíssima ao redor do tema Master nesse momento. Para ver quem é que vai pagar a conta, para ver quem é que vai ficar com o custo político, para ver quem é que eventualmente vai ou não ser preso. Tudo isso está em disputa, uma disputa muito forte nesse momento, tá? Segue aqui o texto do Lula. Teia de intrigas contra o Banco Central e elogios à extrema-direita. Todas as denominações virtuais enredadas na teia tecida pelos investigadores da PF têm mais de 70 milhões de seguidores somados no país. Bom, vocês podem imaginar, o Brasil tem hoje algo em torno de 215 milhões de pessoas e deve ter algo em torno de 180 milhões de usuários, talvez um pouco menos, 170 milhões de usuários de internet. Tá? 70 milhões é um número assim assombroso, gente. Isso aqui é um número estratosférico, tá? Entre os meses de novembro de 25 e janeiro de 26, essa rede publicou postagens no plural, elogiosas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, referentes à redução do valor do IPVA, a obras do Rodoanel,
a ações de segurança pública e denotando firmeza dele na cobrança à multinacional italiana Enel, ou Enel, cada um fala de um jeito também, culpando-a pelos apagões na capital paulista, que de fato é um serviço muito ruim para quem não é aqui de São Paulo. Chove um pouco aqui em São Paulo, venta, cai árvore, a gestão do Ricardo Nunes, que é o prefeito da cidade, não faz a poda das árvores de forma adequada. Somam-se inúmeros fatores, qualquer coisa que chove e venta aqui acaba a luz em São Paulo. Tá? Só um pequeno parênteses sobre o tema. Segundo as investigações preliminares, que agora serão aprofundadas, os perfis também foram usados para turbinar críticas do deputado Nicolas Ferreira à Caixa Econômica Federal, em razão do atraso do sorteio da Mega da Virada, no dia 31 de dezembro do ano passado, e ainda para anunciar e cobrir a caminhada da insensatez do parlamentar, em janeiro deste ano, entre Paracatu e Brasília, a fim de clamar por liberdade ao ex-presidente. O Jair Bolsonaro, que vocês sabem, pegou cana, o presidiário que está puxando cana na papudinha. Tá? Bom, no mesmo período, a fauna de influenciadores contida nesse mesmo zoológico virtual foi usada para espalhar informações a favor da candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Tá? Então vocês vejam que é um ecossistema que dissemina as mesmas ideias, que via de regra fazendo o caminho do dinheiro, tende a levar as mesmas pessoas, tá? Então não é por acaso que esse tipo de coisa acaba beneficiando a extrema-direita. Vamos dar uma olhada aqui nesses minutinhos finais. Eu tô me detendo mais a isso, gente, porque eu acho que isso também é muito importante, considerando não só o nosso funcionamento como sociedade, mas principalmente os expedientes que vão ser utilizados para a disputa eleitoral. A gente já está num momento pré-eleitoral, tá? E para além das mentiras, digamos assim, mais óbvias, que vão ser utilizadas com deepfake, que vão ser utilizadas com inteligência artificial, a gente viu, por exemplo, o Flávio Bolsonaro pegando um único trecho de uma fala do Lula e deturpando isso para transformar isso numa mentira escabrosa, que é o Lula dizendo que pobre só tem que trabalhar, enfim, quando na verdade o Lula estava criticando essa mentalidade, que é a mentalidade de figuras como Flávio Bolsonaro, como a extrema-direita inteira, a gente muito bem sabe. Essas mentiras mais, digamos assim, agressivas, parte da estratégia. Mas também tem uma outra estratégia que visa, de alguma forma, utilizar questões mais tácitas, que visa gerar confusão ao invés de mentir deliberadamente. Então é para isso que a gente tem que olhar e tomar muito cuidado, tá? Bom, voltando para o texto do Lula aqui. Saiba quem eram os trens pagadores. Associados à Eleven, surgem nos papéis prévios os nomes de André Sanches, ex-presidente do Corinthians e ex-deputado federal pelo PT de São Paulo, e do filho dele, Lucas Sanches. O filho de André Sanches, por sua vez, surge no dossiê associado a Felipe, publicitário dono da agência Banca Digital e filho do ex-vice-governador do distrito, do distrital Tadeu Felipe, perdão. A Banca Digital contratou a empresa Lorena Magazine, responsável por bancar financeiramente publicações elogiosas às supostas ações de Tarcísio de Freitas no Rodoanel, naquela miríade de arrobas descritas no início da reportagem, tá? Gente, então, leiam o texto. Eu vou parar por aqui porque o meu horário, eu vou precisar encerrar o programa, mas leiam o texto na íntegra, porque essa é uma questão muito importante. E eu também quero deixar registrado isso aqui, ó. Isso aqui foi publicado ontem à tarde, fim da tarde, pela Agência Brasil. Anvisa aprova cultivo de cannabis por empresas e amplia acesso. Farmácias de manipulação poderão vender produtos à base de planta, tá? Eu só queria deixar
isso aqui registrado, porque, gente, existem uma série de estudos científicos, tá? Eu sei que geralmente surge a piada com a maconha, com ser maconheiro ou não, mas esse debate aqui não está nesse nível, honestamente, tá? Existe a comunidade científica ao redor do mundo já atingiu um amplo nível de convergência, de consenso, de que a substância pode ser usada para fins terapêuticos de uma forma segura e de uma forma eficaz, principalmente considerando alguns tipos de questões neurológicas e tal. Não faz sentido que a gente tenha uma sociedade que convive bem com drogas lícitas como álcool, tabaco e todo tipo de porcaria que arrebenta o ser humano, comprovadamente, e a gente ainda tem um olhar tão retrógrado, tão preconceituoso, considerando uma substância que tem o potencial para levar alívio para muita gente e que tem um potencial econômico, economicamente muito viável também, tá? Queria deixar registrado isso aqui. Gente, muito bem, é hoje, o grande dia chegou, Mapa da Mina. Se você ainda não fez a sua inscrição, agora é o momento. Vai lá, eu vou esperar, ó. despertaicl.com.br ou esse QR Code. Eu preciso trazer o William De Luca para me ajudar a colocar aqui, ó. Eu não vou alcançar no... Aí, ó. Aê, William! Aê, William! Aprendi aí, ó. Aqui, tá bom? QR Code, aponta o celular ou inscreva-se, despertaicl.com.br. É uma aula, é uma das aulas, talvez a aula mais importante do ano. O Edu fica doido pesquisando, conversando, analisando tendências para mostrar o melhor conteúdo para vocês, considerando como é que vocês devem investir o seu rico dinheirinho. Ah, mas eu nem tenho dinheiro para investir. Não, não é isso, gente. Não tô falando de milhões, não. Eu tô falando de 2, 3 mil reais que eventualmente você conseguiu guardar. E agora, num cenário tão conturbado na sociedade internacional, com Trump, com eleição, fica tudo muito volátil. Como é que você vai saber se você deve botar dinheiro na renda fixa, na renda variável, investir em título do Tesouro? Como é que você vai saber? Aqui, assistindo o Mapa da Mina com o Edu Moreira. Hoje, 20 horas, 8 horas da noite. Meu povo, absolutamente imperdível, tá bom? Faça a sua inscrição, acompanhe. Claro, e aí vocês vão seguir estudando, lendo. A gente tem a Débora Maganha com o programa, o Mercado em Investimentos aqui. Todos os dias na grade, a gente procura trabalhar. Ela não vai te dar dica de investimento direto, tá? Mas vai te explicar fundamentos, vai trazer indexadores, vai oferecer todo um conteúdo, uma gama de análises e previsões para que você esteja bem municiado para conseguir fazer as melhores escolhas e proteger o seu dinheirinho, tá bom? Por hoje é só, eu paro por aqui. Aí, ó, ê, Alex, que maravilha! Seguimos na liderança. É como diz a Vivian Mesquita. Ontem eu brinquei, tem gente que não conhece a piada interna, gente. A gente sabe que é segue o líder, tá? Que seria a frase tradicional, mas a gente brinca com a Vivi, que é chama o líder. Então, chama o líder, desperta entregando pro N1 na liderança. Tô morto de saudade de Vivian Mesquita, do nosso time, William De Luca, Demore, Adri, beijo grande pra vocês, bom programa. Semana que vem eu tô de volta aí com vocês no N1. Tchau, tchau, gente. Beijo pra vocês também, fiquem bem. Tchau. É hoje, 29 de janeiro, às 8 horas. O dia do nosso evento de finanças, economia e mercados mais importante do ano. O Mapa da Mina. Vai acontecer às 8 horas da noite. Ele é gratuito. Também é importante você saber que é um evento que não tem replay. Então, de noite, coloca ali na agenda porque vai valer a pena tudo que você vai aprender de uma maneira muito simples e fácil. À noite a gente se vê.